Retomando aí, eu sei que o pessoal não voltou como um todo, né? Mas vamos aproveitar os minutos aí para a gente avançar o máximo possível no direito constitucional, tá? Seguinte, ó, nós vamos começar agora o artigo 5º da Constituição, tá? E o artigo 5º, como eu disse para vocês, é sempre algo muito importante, tá? Vocês estão com a Constituição aí, vocês podem ir acompanhando. Naturalmente, eu vou comentando aqui os pontos mais importantes, porque quanto mais a gente avançar, melhor na aula de hoje, tá? Primeira questão que a gente tem que lembrar é o seguinte, ó, existe uma questão de concurso público relacionada ao caput do artigo 5º, tá? Então, nós temos que lembrar que todos são iguais perante a lei. Então, a primeira coisa é lembrar que o artigo 5º ele faz uma menção clara ao princípio da igualdade, ok? Então, eu tenho o princípio da igualdade. Todos são iguais perante a lei. É uma forma de igualdade. Quando a Constituição, logo no início do artigo 5º, fala que todos são iguais perante a lei, eu tenho uma igualdade formal. Tá? Por que é uma igualdade formal? Porque todo mundo, em regra, tem que ser tratado da mesma maneira pela lei. Um dos princípios da administração pública não é o princípio da impessoalidade? A administração pública pode tratar as pessoas de forma diferenciada, porque fulano é fulano ou ciclano é ciclano? Não. E por que a administração pública, em regra, tem que tratar todo mundo da mesma maneira? Porque todos são iguais perante a lei. Eu preciso respeitar essa igualdade formal. Mas aí a gente tem que lembrar mais uma vez os objetivos da República Federativa do Brasil. Um dos objetivos não é construir uma sociedade livre, justa e solidária? Outro objetivo não é erradicar a pobreza, a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais? Então, a própria Constituição, ela parte de uma premissa, ela parte de uma constatação. Todos nós somos iguais? Todos nós, na vida em sociedade, somos materialmente iguais? Não. Existe claramente desigualdade. Se um dos objetivos é reduzir as desigualdades, se um dos objetivos é erradicar a pobreza e a marginalização, você não pode aplicar a igualdade sempre do ponto de vista formal. Existe um outro prisma interpretativo, uma outra forma de interpretar o princípio da igualdade, que é a chamada igualdade material. Tá? Ou seja, diante de uma determinada situação, diante de um determinado caso concreto, é preciso tratar os desiguais de forma desigual na medida de suas desigualdades. Vou dar um exemplo, tá? Que vocês vivem muito no mundo do concurso público. O acesso ao mercado de trabalho é mais fácil ou mais difícil para uma pessoa com deficiência? Mais difícil. Tá? Se a gente simplesmente tivesse igualdade formal, teria vagas e cotas para pessoas com deficiência? Não. Mas quando você vai fazer um concurso público, eu não tenho que ter um percentual de vagas destinadas às pessoas com deficiência? O que isso significa? Um exemplo prático da aplicação da igualdade material. Eu preciso tratar de forma desigual aqueles que são desiguais na medida de suas desigualdades. Então, se uma pessoa com deficiência, em regra, não tem as mesmas condições competitivas de competir por uma vaga no concurso público com uma pessoa que não é deficiente, eu preciso reservar um percentual de vagas para a pessoa com deficiência. Tá? A mesma razão explica a política de cotas. Hoje eu não tenho cotas nas universidades, hoje eu não tenho cotas nos concursos públicos. Tá? O que você pode muitas vezes discutir é o critério da cota. Porque hoje no Brasil a cota é uma cota racial. Tá? Mas poderia ser uma cota econômica? Poderia. Mas, né, pessoa que vem de escola pública, ganha até 2 salários mínimos, eu poderia ter uma cota do ponto de vista econômico? Poderia. Porque isso abrangeria também a população negra, ou a população que tem algum tipo de motivo racial. Ah, mas por que a cota é racial, professor? E a cota não é por uma condição econômica? Gente, se a população negra tem um motivo histórico, e eles têm, né? Existe um argumento histórico
de uma falta de tratamento adequado durante anos, séculos, por parte do Estado com relação à população negra. E se boa parte da população negra está dentro de uma condição social que justificaria uma cota, eles se organizaram melhor, fizeram a pressão política legítima dentro do Congresso Nacional e aprovaram que tipo de cota? Uma cota racial, entenderam? O que eu estou querendo dizer é o seguinte, não é um erro da Constituição, muito menos um erro da população negra ou da cota ser racial. Se foi aprovada uma cota racial, é porque foi feito um movimento político legítimo que pressionou o Congresso Nacional para aprovar esse tipo de cota. Agora, o que eu defendo em termos de poder legislativo? Ok, eu tenho a cota racial, nada contra a cota racial. Tem que ter por conta do passivo histórico, por conta que boa parte da população negra no Brasil está realmente abaixo de uma determinada condição econômica. Só que, além dessa cota, tinha que ter a cota também em razão econômica, independentemente da condição racial. Então, vamos supor, você sempre estudou em escola pública, porque sua família nunca teve condição de pagar qualquer tipo de ensino particular. E a sua família, ela tem ali até 2 salários mínimos de renda. Espera aí, se uma pessoa como essa, que vem de uma família que tem até 2 salários mínimos de renda, e que sempre estudou em escola pública, passa num concurso público, vocês concordam comigo que essa pessoa muda a vida da família? Transforma a família? Então, é por isso que a gente tem que incentivar a política de cota em concurso público ou em universidades. Mas desde que sejam políticas de cotas justas, e não só um único tipo de cota. A gente não pode ser contra a política de cota, é isso que eu estou falando. A gente precisa tratar os desiguais de forma desigual na medida de suas desigualdades. O que pode ser questionado muitas vezes é como a cota foi criada, mas não a política em si. Porque a política em si não é do partido X ou do partido Z. É uma política de Estado, garantida por quem? Pela Constituição. Entenderam? Isso aqui não é coisa do PT, do PSDB ou de qualquer partido político que seja. Seguindo as premissas da Constituição brasileira, você não pode interpretar a igualdade apenas do ponto de vista formal. Você tem que interpretar a igualdade do ponto de vista material. E é por isso que surgem cotas nas universidades públicas e nos concursos públicos. Tá? O que pode ser discutido do ponto de vista social é a questão do motivo da cota. Mas a política de cota ela tem que existir. Por que ela tem que existir? Porque senão eu não consigo erradicar a pobreza, a marginalização, e nem reduzir as desigualdades sociais. É um instrumento para tentar concretizar o objetivo previsto no artigo 3º. É o único instrumento? Claro que não. Eu preciso de uma série de outras políticas públicas, mas é uma política pública que tem que existir. Né? Eu fico vendo muita gente na internet criticando isso aqui. Um dos países que mais tem cotas no planeta Terra, Estados Unidos da América. É um dos países que mais tem política de cotas. Diversos estados capitalistas extremamente liberais têm essa consciência. Por quê? Porque na hora que eu pego alguém muito pobre, imagina alguém muito pobre, que vai para o serviço público ou para uma universidade, não melhora a condição de vida da família? Na hora que melhora a condição de vida da família, vira o quê? Consumidor. Na hora que vira consumidor, movimenta o quê? A economia, o capitalismo. Então, quem é capitalista inteligente falou, opa, se a gente é uma nação capitalista, a gente precisa ter uma sociedade de consumo. Quanto mais ampla e maior for essa sociedade de consumo, mais o capitalismo vai crescer. Então eu preciso tirar as pessoas da pobreza e transformar essas pessoas em consumidoras. Tá? Pobre, marginalizado, consome, gente? Pessoal que está aí sem casa, aqui ó, na rua aqui agora, consome? Não consome. Consome coisas ilícitas. Mas, enfim, né? Consome, né, produtos ilícitos. Tá? Mas, enfim, está financiando quem? Está financiando o Estado ou o crime organizado? O crime organizado. Entendeu? Então, você precisa ter política de cotas, entenderam? E, ó, questão clássica, viu? Vocês vão encontrar um monte de questão perguntando onde que está a base da política de cotas. Se está na igualdade formal ou se está na igualdade material. Resposta: igualdade material, porque é preciso tratar os desiguais de forma desigual na medida de suas desigualdades. Ainda no caput do artigo 5º, ó, se vocês lerem a literalidade do artigo 5º, do caput do artigo 5º, vocês vão encontrar a informação
que o artigo 5º é aplicável aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país. Não está aí no meio do caput do artigo 5º? Que eu aplico os direitos e garantias individuais, eu aplico o artigo 5º, né, aos brasileiros e aos estrangeiros residentes. Tá? Cuidado com isso. Se a banca é muito literal, como é o caso da PM, por exemplo, tá? Vocês têm que lembrar que se o enunciado vier assim, ó, de acordo com o expressamente previsto na Constituição, eu aplico o artigo 5º para quem? Para brasileiro e para estrangeiro residente. Ok? Porque a questão é uma questão literal. Só que qual que é a interpretação correta do direito constitucional? Você aplica o artigo 5º só para o estrangeiro que mora aqui? Só para o estrangeiro residente? Não. Tanto é que tem uma questão de prova, que é clássica também, que é o estrangeiro que está vindo de fora, chegando no Brasil, num aeroporto qualquer, só para fazer conexão. Então imagina, eu tenho um inglês que está saindo lá de Londres e que para no aeroporto aqui de Florianópolis, mas só para fazer uma conexão para Buenos Aires. Pergunta: o estrangeiro, o inglês que está em solo brasileiro, está protegido pelo artigo 5º? Tá. Tem que respeitar os deveres do artigo 5º? Tem. Mesmo que ele não seja residente. Você tem que lembrar que uma coisa é a literalidade do texto constitucional, por isso fica de olho no enunciado. Se o enunciado for assim, ó, de acordo com o expressamente previsto, o inglês não estaria protegido, entenderam? Agora, de acordo com o direito constitucional, de acordo com o melhor entendimento da Constituição, de acordo com o melhor entendimento da doutrina, vale para todo mundo. Entenderam? Eu aplico não só aos estrangeiros residentes, mas também aos não residentes. Imagina um exemplo mais... né? Depende do enunciado. Se o enunciado tiver literalmente, de acordo com a literalidade da Constituição, pode recorrer que eles não vão aceitar. Agora, se fosse, ó, de acordo com a Constituição, marque a afirmativa correta. De acordo com a Constituição. Aí é todo mundo. É o estrangeiro residente, o não residente, entenderam? Porque qual que é a interpretação do Supremo, que é o intérprete maior da Constituição? Vale para todo mundo, estrangeiro residente ou não. Ó, olha só como que faz sentido a interpretação do Supremo. Imagina um estrangeiro, imagina um paraguaio, que sai de carro com destino a Punta del Este, no Uruguai, e passa pelo território brasileiro. Ele não vai cruzar alguns quilômetros do território brasileiro? Ele não vai ficar aqui, ele não está residindo aqui. Mas a partir do momento que ele entra na soberania brasileira, qual que é o direito que ele tem que respeitar? O brasileiro. Qual que é o direito que o protege também? O brasileiro. Entenderam? Não faria sentido eu aplicar simplesmente a literalidade do caput, porque eu simplesmente ia desconsiderar ele enquanto ser humano. E qual que é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil? Dignidade da pessoa humana. Todo mundo tem que ter direitos e deveres. Eu não posso simplesmente desconsiderar e falar, não, esse estrangeiro não está protegido. Então, ó, no geral, ele está protegido, mas fica de olho no enunciado. Se o enunciado falar de acordo com o expressamente previsto na Constituição, aí é só o brasileiro e o estrangeiro residente. Nós já tivemos questão na PM, tá? Fazendo esse tipo de pegadinha. Só que é o seguinte, sempre chove um monte de recurso. Então, ultimamente, as bancas não têm feito isso, porque elas sabem que a interpretação do Supremo é que é todo mundo. Hã? Dúvida? Igualdade material, então, seria artigo 3º? Estaria relacionado com o artigo 3º. A igualdade material ela está implícita. Se vocês observarem, a formal está explícita. Por que a igualdade formal está explícita na Constituição? Porque na hora que você vai ler o artigo 5º, qual que é a primeira frase do artigo 5º? Todos são iguais perante a lei. Então, isso é igualdade o quê? Formal, explícita na Constituição. Agora, se um dos objetivos é reduzir as desigualdades, erradicar a pobreza, você não pode desconsiderar a igualdade material. Inclusive, uma prova disso é o inciso 1º. Se a gente vai no inciso 1º, fala assim, ó, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Até aí é igualdade formal. Aí não vem assim, ó, vírgula, na forma dessa Constituição, nos termos da Constituição. Na hora que fala nos termos da Constituição, é porque a Constituição constata que existe materialmente uma diferença entre homens e mulheres. Exemplo prático de prova, licença maternidade. É maior ou menor do que a licença paternidade? Maior. Porque existe uma diferença material
biológica, entre a necessidade da mulher e a necessidade do homem. Por isso que, quando a gente vai explicar a igualdade material, é a famosa frase do Rui Barbosa: é preciso tratar os desiguais de forma desigual, na medida de suas desigualdades. Vocês vão encontrar inúmeros exemplos ao longo da Constituição. O inciso 1º é só um deles. Dúvida? Estrangeiro. Uhum. Sim. Cruzeiro. Tá? Em águas territoriais brasileiras. Gente, eu tenho um cruzeiro na costa brasileira. Tá? E eles estão em águas territoriais brasileiras. Todo mundo protegido pelo artigo 5º. Todo mundo respeitando. Tanto, alguém aqui já fez cruzeiro? Vocês vão fazer, vão virar servidores, entendeu? Mas todo cruzeiro tem cassino. Já viram que todo cruzeiro tem cassino? Quando que o cassino abre? Só quando está em águas internacionais. Quando está nas águas territoriais brasileiras, o cassino está fechado. Tem uns cruzeiros que abrem, mas não deveria. Abre, né? Principalmente os que vai para Buenos Aires, ali, tudo abre. Entendeu? Mas em tese não poderia. Mas em tese não poderia abrir. Entendeu? Na teoria não poderia abrir. Tá ok? Mesma coisa. Direito brasileiro. Exatamente. Direito penal brasileiro, do ponto de vista penal, é o direito penal brasileiro. Ok? Mas aí aquela questão da territorialidade, extraterritorialidade, aí a gente entra em outros aspectos do direito penal. Mas é a mesma coisa. No fundo, é a mesma interpretação do artigo 5º. Beleza? Gente, então aqui, um primeiro cuidado. Igualdade formal e material. Está aí logo no início do artigo 5º. Essa questão dos estrangeiros. Tá? Cuidado com a literalidade do enunciado. Tá? E terceira questão, direito à vida. Porque o caput do artigo 5º não fala que o artigo 5º vai proteger especialmente o direito à vida, propriedade e outros direitos que estão arrolados, elencados aí. Só que qual que é o mais importante para concurso público? Direito à vida. Tá? Quando que começa a vida para o direito brasileiro? É muito simples isso. Tá? Começa com o nascimento? Não. Tem um monte de questão falando que a vida começa com o nascimento. Está errado. Tá? O direito à vida, a tese adotada pelo Brasil, é uma tese concepcionista. O que isso significa? É quando você tem a concepção. Ou seja, no momento que você tem a concepção com vida intrauterina, começou a vida. O que significa isso? Você teve o óvulo fecundado. Tá? Mesmo que ele tenha sido fecundado in vitro. Não pode ser numa clínica de fertilização? Professor, quer dizer que na hora que fecundou lá no tubo de ensaio, tem uma vida? Não, porque se fosse isso, a gente teria um monte de vida por aí. Entendeu? Mas não é nesse momento. É quando você tem o óvulo fecundado, tendo vida intrauterina. E biologicamente falando, quando que se começa? É quando o óvulo fixa, né, ele está ali fixado na parede do útero. É a chamada nidação. Vou chegar lá no aborto. Tá? Exatamente essa questão. Se aparecer essa palavra no concurso público, não assusta. Tá? Nidação. O que é a nidação? É justamente quando o óvulo fecundado, né, fixa-se, né, na parede do útero. Tive isso, começou a vida. Ok? Tanto é que a partir daí, qualquer tipo de situação que venha interromper a gravidez de uma forma não natural é aborto. E aborto, em regra, é considerado crime. Só que aí vem uma outra questão de prova. E eles sempre usam o aborto para fazer essa questão de prova. O direito à vida é absoluto? O direito à vida é incondicionado? Ilimitado? Não. Porque até mesmo a vida pode ser relativizada em determinados momentos. Em determinadas situações, o aborto não é permitido? Se é, por exemplo, uma situação de estupro, não pode ter o aborto? Se é uma questão lá do o feto anencéfalo, não pode ter o aborto? Então percebam que nem mesmo o direito à vida, que é o mais importante de todos os direitos, ele é absoluto, ele é incondicionado. Outro exemplo disso, que nem mesmo o direito à vida é absoluto ou incondicionado. No Brasil, pode ter pena de morte? Pode. Em regra, não tem. Mas em caso de guerra declarada pelo presidente da República,
é possível a pena de morte. A gente vai ver mais à frente no artigo 5º, inciso 47. Tá? Então, banca examinadora sempre faz a mesma coisa, sempre pega o artigo 5º para fazer 3 questões. A primeira questão é a questão da igualdade. Tá? A segunda questão é a questão do estrangeiro. Beleza? E a terceira questão é a questão sobre o direito à vida. E, sobretudo, quando que começa o direito à vida no Brasil, com a anidação. Tá? Então, o Brasil adota uma teoria concepcionista, mas não basta ter a concepção. Você tem que ter concepção com vida intrauterina. Quando que começa a vida intrauterina? Com a anidação. Beleza? Tá? Guardou isso aí, não errou questão sobre o caput do artigo 5º. E cai direto, tá? Vira e mexe, vocês vão encontrar esse tipo de questão. Tá? Inciso 1º, a gente já viu. Eu já comentei aqui, na igualdade. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos da Constituição. Igualdade formal, até a vírgula, e depois da vírgula, igualdade material. Só que aí, o que acontece logo em seguida no artigo 5º? Inciso 2º. Podem marcar. Questão fundamental em termos de prova aí, é o princípio da legalidade, tá? Também conhecido como o princípio da reserva legal, mas é mais comum no concurso público o princípio da legalidade. O que isso significa? Significa o seguinte, que ninguém está obrigado a fazer ou a deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Isso virou mantra para vocês agora, tá? Vocês vão chegar em casa e repetir. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. E por quê? Porque quando a gente tem essa legalidade instituída como princípio, é uma grande garantia que todos nós temos de liberdade. Esse princípio da legalidade aqui, gente, é o princípio da legalidade para quem? Para todos nós. Para o mundo privado. Tá? Então, aquilo que não é proibido é permitido. Então, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Ou seja, o que não é proibido é permitido. Vocês estão dirigindo o carro de vocês. Eu sempre uso esse exemplo porque é um exemplo que todo mundo consegue visualizar. Você está dirigindo. Aí você quer convergir à direita. Tem uma placa falando que é contramão virar à direita. Você pode virar à direita? Não. Você tem que ir reto. Eu quero estacionar o meu carro. Não tem nenhuma placa proibindo a parada ou estacionamento. O que eu faço? Estaciono o carro. Então, se não tem proibição, existe a permissão. Se existe a proibição, eu não posso justamente praticar aquela conduta. Igual eu brinco lá no YouTube, sempre falei nas salas de aula, licença, por favor, gente, né? Igual eu sempre brinco aí nas palestras também, eu falo que sim, a origem do sertanejo universitário é com Bruno e Marrone mesmo, né? Porque Bruno e Marrone dão uma excelente aula de direito constitucional. Porque no clássico, eu dormi na praça, e é do meu tempo de faculdade, eu dormi na praça, entendeu? Mas no clássico, eu dormi na praça, o Bruno e Marrone, eles cantam assim, seu guarda, eu não sou vagabundo, eu não sou delinquente, tipo, eu não sou criminoso. Eu dormi na praça, não, seu guarda, eu não sou vagabundo, eu não sou delinquente, sou um cara carente. Um cara carente é só uma licença poética, né, para fazer a rima. Mas, enfim, né? Seu guarda, eu não sou vagabundo, eu não sou delinquente, sou um cara carente. Eu dormi na praça pensando nela. Todo mundo acha que é numa mulher, mas não é. É na Constituição. E é no inciso 2º da Constituição. Claro que é. Olha, imagina o seguinte. Seu guarda, eu não sou vagabundo, eu não sou criminoso. Eu dormi no banco da praça pensando nela. E por que eu posso dormir no banco da praça pensando na Constituição? É proibido dormir no banco da praça? É permitido dormir no banco da praça? É. Não posso pisar na grama. Já viram? Não pisa na grama. Mas tem uma plaquinha tipo assim, não durma no banco da praça. Então, qual que é o problema de eu almoçar? Estou ali pós-almoço, aquela sombrinha, aquele banco da praça, e eu pegar aquela minha Samsonite velha, surrada, fazer ela de travesseiro e deitar no banco da praça. Não tem problema nenhum. Eu vou lá, deito no banco da praça, por quê? Porque é totalmente
permitido, é totalmente liberado, né, você deitar no banco da praça. Já notaram que tem um monte de gente dormindo em banco de praça? Por que vocês acham que tem um monte de gente na Praça 15 ali, dormindo nos bancos da praça? Porque ninguém pode chegar e falar, ó, você não pode dormir aí no banco da praça, não. Porque não é proibido, entendeu? Você não tem essa proibição. Da mesma forma que você não é proibido de dormir na rua. Por que não é proibido dormir na rua? Porque você simplesmente não tem onde morar, você não tem onde dormir, e não tem uma placa, uma regra falando, não, você não pode dormir na rua. O que você não pode praticar é a mendicância, são determinados tipos de condutas que estão previstos na legislação penal. Agora, dormir, gente, dormir é crime? Dormir é o quê? Algo inerente, necessidade, estado de necessidade do ser humano. Então, como é que eu vou... remove todo mundo daí da rua porque é proibido dormir na rua. Cadê o ordenamento jurídico proibindo? Entenderam por que as pessoas dormem na rua? As pessoas dormem na rua porque não é proibido dormir na rua. E você está num estado de necessidade tal que você não pode, através do ordenamento jurídico, que eu tinha desenhado aqui a pirâmide, né, falar as pessoas estão proibidas de dormir. Ok, não quer que durma na rua? Prefeitura, cadê o abrigo? Cadê as assistentes sociais? Para cadastrar todo mundo, e cadê as políticas públicas sociais para tirarem as pessoas da situação de marginalidade e desigualdade que elas estão aqui embaixo? Literalmente, né? Literalmente aqui embaixo. Hã? Sim, existe, é muito pouco, mas por quê? Falta investimento de política pública. Eu sou de um tempo que eu chegava aqui em Florianópolis, você não via um morador de rua. E hoje, a nossa rua aqui é o principal, né, ponto dos moradores de rua. Isso acontecia há 10 anos atrás? Não acontecia. Se bobear 5 anos atrás, não acontecia. Isso demonstra o quê? Que está faltando política pública preventiva para evitar esse tipo de situação. E principalmente prefeitura, assistência social, agindo de forma, né, a impedir essa situação. Tá? Mas, enfim, entenderam aqui? Ó, se não é proibido, é permitido. Então, na hora que eu tenho essa regra, o princípio da legalidade, eu tenho uma grande regra de liberdade. Para a administração pública é a mesma coisa? A legalidade para a administração pública é justamente o contrário. A administração pública tem que agir e ter a sua conduta de acordo com a legalidade. Se não tem lei, a administração pública não pode agir, porque ela sempre tem que agir de acordo com os parâmetros da lei. Só que eu vou explicar isso lá no artigo 37. Eu vou voltar e comparar com o inciso 2º aqui, a legalidade para a administração pública. Tá? Mas o que eu quero que vocês enxerguem aqui, ó, é que é uma grande regra de liberdade. Se não é proibido, é permitido. Tá? Então isso é extremamente importante em qualquer Estado democrático de direito. Tá? Outra questão importante e óbvia, aí, principalmente para os concursos na área de segurança. Inciso 3º. Tá? O Brasil admite tortura? Admite qualquer tipo de tratamento desumano ou degradante? Não. É proibida a tortura, é proibida, né, o tratamento desumano ou degradante. Tá? Só para vocês terem ideia da profundidade dessa interpretação. Tá? Num primeiro momento, isso sempre foi pensado com relação aos seres humanos. Isso sempre foi pensado para nós, seres humanos que vivem na República Federativa do Brasil. Você não pode ter qualquer tipo de tratamento desumano ou degradante. Por isso que eu tenho total proibição à tortura. É proibida a tortura e o tratamento desumano ou degradante. Só que hoje, já notaram que isso foi estendido para os animais também? Você pode fazer farra do boi? Vocês viram qual que é a faixa que está na entrada da cidade? Que farra do boi não é cultura, é o quê? Tortura. Então você tem uma interpretação hoje muito mais abrangente do que é a tortura, do que é o tratamento degradante. E aqui não caberia o desumano, né? Mas o que é tortura, o que é o tratamento degradante? É aquilo que vai contra, né, os próprios princípios de razoabilidade, de existência de qualquer tipo de ser vivo. Seja o ser humano, seja até mesmo um animal. Vocês sabem que não pode mais... você comprou um cachorrinho lindo, né, raçazinha bonitinha, não pode mais cortar o rabinho, amputar. Por quê? Porque é considerado algo degradante para com o animal. Inclusive, eu defendo que os cachorrinhos não podem ser castrados.
Porque todo cachorrinho tem direito de ser pai, de ser mãe. Não é sério, mas é verdade. Ué. Eu fico revoltado com isso. O pessoal quer ter o cachorrinho com pelo bonitinho, castra o bichinho. Castra para ele ficar mais assim. Oi? Os de rua, você tem que ter algum outro tipo de política para eles serem adotados e não serem cachorros de rua. Entendeu? Sabe? Os de rua, tô brincando, aqui ó. Os de rua, quando vira problema de saúde pública, é claro que você tem que agir. Você tem que agir no sentido de castrar. Agora que eu falo o seguinte, tem um monte de raça bonitinha, peludinha. Já viu que tem um monte de raça bonitinha, peludinha? E vocês sabem que quando você castra o cachorro ou a cadela, o pelo fica mais bonito. E tem menos problema. Sem contar que o cachorro fica mais calmo, óbvio, né? Pô, vai tirar todo o ímpeto do cachorro. Sabe? Isso é... Eu não posso falar desumano, né? Mas coitado do cachorro, cara. É degradante. Deixa o cachorro ser cachorro. Deixa a cadela ser cadela. Entendeu? Também tem direito, né? Então, aqui, ó. Eu sei que eu estou exagerando um pouquinho aqui, mas é só para vocês perceberem a que ponto está chegando a discussão do artigo 5º. A discussão do artigo 5º hoje em dia não é mais só sobre ser humano, não. A discussão do artigo 5º hoje envolve, inclusive, né, outros seres que não os seres humanos. Tá? Então, ó, eu não posso ter tratamento desumano ou degradante, eu não posso ter tortura. Uma questão mais prática agora para o concurso do DEAP, tá? Sobretudo nos presídios. Ok? Então, quando você vai fazer uma questão de concurso sobre um presídio brasileiro, é aquele presídio exemplo. 2 presos por cela, com terapia, com ressocialização, tá? Ninguém está lá comendo ratazana, ninguém está lá, né, numa situação de sarna, né, igual acontece em determinadas situações, presídios brasileiros aí, está todo mundo tendo o seu direito respeitado, tá? Outra questão importante, gente, ó, atenção aqui, ó, outra questão de prova, e baseado no pluralismo político, tá? Se o pluralismo político nos garante liberdade, liberdade de convicção, liberdade de pensamento, é livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato. E por que você tem que ter a vedação ao anonimato? Porque o inciso 4º sempre vem na questão acompanhado do inciso 5º. Porque se na sua liberdade de manifestação do pensamento você lesa o direito das outras pessoas, ou afronta a imagem, o direito de uma determinada pessoa, física ou jurídica, o que essa pessoa que teve o seu direito lesado pode fazer? Provocar o Poder Judiciário. E pedir o quê? Uma indenização pelo dano material ou moral à sua respectiva imagem. Tá? Então, ok, todos nós vivemos uma sociedade que tem o pluralismo político como fundamento, nós podemos manifestar as nossas convicções, mas onde que termina o seu direito de manifestar a sua convicção? Na hora que começa o direito da outra pessoa. Então, é por isso que é vedado o anonimato. Tá? É por isso que o TSE, é por isso que o Poder Judiciário, a Polícia Federal, o Ministério Público como um todo no Brasil, tem realizado uma força-tarefa, não sei se vocês estão vendo aí, para retirar páginas de fake news do ar. E não só páginas, canais do YouTube, né, redes sociais, de uma maneira geral. Por quê? Porque tem um monte de página aí propagando o quê? Mentira. Propagando fake news. Na hora que você tem isso, tanto de um lado como de outro, você tem uma distorção da realidade que pode prejudicar a própria democracia. E não só a própria democracia, pode levar as pessoas a cometerem absurdos, né? Igual virou uma certa opinião generalizada, entre aspas, que vacina faz mal. Que as pessoas não podem tomar. Não vacina não. Entendeu? Pega um sarampinho para você ver que é legal, entendeu? Pega um sarampinho, uma gonorreia, entendeu? Estou brincando, entendeu? Mas enfim, né? Igual tipo, não, né? Eu preciso ter aí igual tipo. Eu vou nos exemplos mais fortes assim para a galera, né? Mas enfim. Então o que acontece? Você precisa ter a qualidade da informação e qualidade da informação passa pela vedação ao anonimato, entendeu? Quando você tem opinião anônima, você fala a bobagem que você quiser. Agora, quando você está ali mostrando a sua cara para você, né, sobre aquilo que você está dizendo, se você falar bobagem, você pode sofrer as respectivas consequências. Tá? Então tem caído muito, porque tem a ver com fake news, com a questão do combate às fake news. Né? Tem muito canal do YouTube aí que está reclamando, que perderam a monetização porque só prega conteúdo radical. Né? Queria o quê? É livre a manifestação do pensamento. Vedado o anonimato.
Na hora que você começa a prejudicar as outras pessoas e a propagar mentiras por aí, você queria o quê? Continuar ganhando dinheiro com isso? Com fake news? Claro que não. Então, você está tendo as próprias empresas, né, o próprio Facebook, YouTube e tantos outros agindo aí. Ok? Seguinte, ó, inciso 6º. Outra questão importante. Eu tenho liberdade de crença no Brasil? Tenho. Eu tenho liberdade de, né, professar uma determinada fé? Tenho. Tá? Então percebam que eu tenho essa liberdade de crença, essa liberdade de convicção filosófica, política, sempre garantida pela Constituição. E por quê? Porque nós temos como fundamento o pluralismo político. Tudo aqui nasce do pluralismo, tá? Porque o pluralismo é o fundamento que dá origem a todas essas liberdades. Só que aí o que acontece na questão de concurso? O inciso 6º vem em conjunto com o inciso 8º. Tá? É claro que o inciso 7º aqui, ó, deixa eu colocar ele de uma vez, ele cai também. Mas o inciso 7º ele é meio que óbvio. Se o Brasil é um Estado laico, tem uma religião oficial no Brasil? Não tem. Se o Brasil é um Estado laico, se o Brasil prega qualquer tipo de respeito, né, você garante o respeito a qualquer tipo de convicção religiosa, naturalmente nas entidades de internação coletiva, sejam entidades civis ou militares, o que você tem que garantir? Assistência religiosa. Tem assistência religiosa nos presídios? Tem. Tem a Igreja Católica, a Igreja Evangélica, todas as igrejas desenvolvem, né, projetos e assistência religiosa nos presídios, no sistema penitenciário. Dentro do quartel, tem assistência religiosa? Tem. Eu ia falar exatamente isso agora. Dentro da polícia militar não tem a figura do capelão? Para que o capelão está lá? Justamente para garantir essa assistência religiosa na entidade de internação militar coletiva. Pega um hospital público. Dentro do hospital público, não tem um espaço ecumênico? Onde você pode ir lá, professar sua fé, rezar, fazer, né, o rito que você entende necessário, tendo em vista, né, um amigo ou um parente que está lá internado. Então percebam que isso aqui é meio que óbvio. Se a gente tem liberdade religiosa no Brasil, você precisa garantir nos espaços públicos, nas entidades de internação coletiva, civis ou militares, o quê? A assistência religiosa. É por isso que tem no quartel, é por isso que tem nos presídios, é por isso que você tem também, né, nos hospitais públicos ali. Só que o mais importante é essa relação aqui. Ó. O inciso 6º garante a convicção religiosa, garante a convicção de pensamento filosófico e ideológica. Tá? E vem o inciso 8º e completa. O pessoal que já estava no curso aqui comigo vai lembrar lá da parte das Forças Armadas. Porque é o seguinte, eu estou obrigado a cumprir uma obrigação a todos imposta? Em regra, sim. Ah, mas essa obrigação afronta a minha convicção religiosa. Ah, essa obrigação afronta a minha convicção política, a minha convicção filosófica, ideológica. Tá? Eu posso me excluir dessa obrigação a todos imposta? Posso. É a chamada escusa de consciência. Tá? Ninguém está obrigado a cumprir uma obrigação a todos imposta. Por quê? Porque a Constituição garante, por motivo religioso, filosófico, ideológico ou político, o não cumprimento dessa obrigação a todos imposta. Agora, o que você tem que cumprir em contrapartida? A prestação alternativa fixada em lei. Não cumpriu a prestação alternativa, aí você pode ser responsabilizado. Inclusive, uma das consequências é a suspensão dos direitos políticos. Vamos pegar um exemplo prático de prova que eu já citei aqui, que é o das Forças Armadas. E a gente já estudou lá no artigo 143 da Constituição. O pessoal que já viu essa parte comigo aí. Tá? Então, imagine o seguinte, serviço militar obrigatório. Ok? Estou lá na fila para o serviço militar obrigatório, sou um jovem de 18 anos. E eu não acredito em Estado. Eu falo assim, ó, Estado, eu ia falar uma palavra agora, mas não posso porque está gravando. Entendeu? Estado, não sei lá o quê. Eu não acredito em Estado, e não vou prestar esse serviço militar obrigatório, não, porque eu sou anarquista. Eu acho que não tem que ter nada. Tá? Todo mundo tem que viver de uma maneira, olho por olho, dente por dente. Essa sociedade vai ser mais legal. Tá? Tô brincando, viu? Mas enfim, né, eu venho com essa convicção política. Anarquismo não é bem isso, não, mas algo semelhante a isso. Tá? Mas, enfim, então eu venho e manifesto essa minha convicção, percebam, política, ideológica, não é nem uma convicção religiosa. Tá? Em tese,
as Forças Armadas vão virar e falar, ok, respeito a sua convicção filosófica, respeito a sua convicção política. Tá? Você não está obrigado a servir o Exército Brasileiro, a Marinha, a Aeronáutica. Mas, em contrapartida, você vai prestar uma prestação, cumprir uma prestação alternativa, fixada em lei, que é o serviço não essencialmente militar, tipo limpar o banheiro, cortar a grama do quartel, ficar fazendo serviços ali que são serviços não essencialmente militares, ou até mesmo serviços sociais. E aí você não pode recusar. Por que você não pode recusar? Porque se você recusa a prestação alternativa, aí você pode ser punido. E uma das punições é justamente a suspensão dos direitos políticos. Está lá no artigo 15 da Constituição. Entenderam? Então percebam que até por uma motivação política, ideológica, você pode se eximir da obrigação a todos imposta. Agora, a questão mais comum é a religiosa. Eu tenho, por exemplo, os adventistas do sétimo dia, que das 18 horas de sexta-feira até as 18 horas do sábado não podem realizar diversas práticas em virtude da convicção religiosa. Então, por exemplo, vai ter um concurso. O concurso da Polícia Civil aqui teve esse problema. Porque o concurso da Polícia Civil, não sei se vocês lembram, teve prova no sábado. E aí o que aconteceu com os adventistas do sétimo dia? Eles levantaram, opa, eu não posso. Não posso fazer a prova no horário normal. E aí a polícia, quem que organizou? Foi a FEPES? Foi a FEPES, não foi? Tiveram que separar um espaço, uma salinha, para todos ficarem isolados durante a prova, para depois aplicar a prova para eles. E todos isolados, ninguém podia conversar com ninguém. É a mesma coisa, isso acontece. Imagina o seguinte, eu sou médico e adventista do sétimo dia. E aí o meu plantão no hospital caiu na sexta-feira. Sexta-feira de 18 horas até as 18. Eles trocam o meu plantão. Eu não faço no sábado. O pessoal, o responsável, o diretor do hospital já sabe. E ele tem que me respeitar. Porque é a minha convicção religiosa. A minha convicção religiosa me impede de exercer determinadas tarefas. Ok, você não vai fazer plantão no sábado, mas você vai fazer no domingo. Aí você tem a prestação alternativa. Entenderam? Se fosse sábado e domingo, todo mundo virava adventista do sétimo dia. Mas, enfim, esse direito é garantido às enfermeiras, aos policiais, a todo mundo que pode, por exemplo, ter uma escala naquele dia. Gente, é aquela história. A gente vive numa liberdade democrática teórica tão grande que até isso a Constituição garante. Entenderam? Até isso a Constituição protege. E cuidado, sempre foi questão de prova. E sempre vai ser. É uma questão natural. Tá? E olha só como que a Constituição, na sequência, ela vai tratando sempre dos mesmos assuntos. No inciso 9º, o que a Constituição está garantindo? Não é liberdade de expressão? Liberdade de expressão, de atividade artística, científica, de comunicação, sendo vedado qualquer tipo de quê? Qualquer tipo de censura. Você não pode ter censura. Independentemente de licença ou não, você não pode ter censura. A expressão da atividade artística, intelectual, atividade de comunicação. Por quê? Porque nós temos como fundamento o pluralismo político. Então, se alguém quer se manifestar de uma determinada maneira, tem todo o direito de se manifestar. Não pode se manifestar de forma anônima. Porque se, eventualmente, afrontar o direito de uma outra pessoa, a outra pessoa pode, naturalmente, provocar o Poder Judiciário e exigir a respectiva indenização. Então... Vou chegar no Golden Shower. Posso chegar no Golden Shower e em outros. Fez a mesma pergunta do Bolsonaro. O que é Golden Shower? Como é que é? Não, isso eu não estou sabendo. Essa situação não... Eu não vi o Jesus. Gente, eu tava no Uruguai. Lá não tem carnaval. Entendeu? Mas isso falou. Tá, depois eu olho essa questão do... Eu vi só a questão do Golden Shower. Tá, beleza. Vamos chegar... É um ótimo exemplo, tá? É um ótimo exemplo, tá? Olha só, gente, a gente tem que lembrar o seguinte. Todo mundo tem a sua respectiva religião, ok? E a Constituição garante a liberdade religiosa. E garante não só a liberdade de você professar a sua religião, mas de você também não ter, eventualmente, uma religião, ok?
já entendi mais ou menos o que aconteceu. Se eu estiver errado, vocês me falam, porque eu não vi. Mas eu acho que eu já peguei o que aconteceu. Uma determinada escola de samba fez uma manifestação artística, entre aspas, uma encenação, onde o diabo está matando Jesus Cristo. Foi isso? Do ponto de vista moral religioso, é condenável? É. Do ponto de vista moral, pelo menos eu acho, tá? Do ponto de vista moral religioso, é condenável. Do ponto de vista artístico-jurídico, é condenável? Não. Entenderam? Porque uma coisa é a moral religiosa, outra coisa é a moral administrativa que o Estado não se mete em assuntos religiosos. Entenderam? Existe uma separação no Brasil entre religião e Estado, entre moral religiosa e moral administrativa. E você não pode confundir isso. Então, você tem o direito da pessoa se expressar artisticamente dessa maneira, no caso do carnavalesco X, tem. Se foi uma boa expressão ou não, tipo, azar dele. O Poder Judiciário não vai se meter nisso, Estado brasileiro não vai se meter nisso, falando pode ou não pode. É livre a liberdade, é garantida a liberdade de expressão, a liberdade artística, cultural, de manifestação. O que você não pode é afrontar o direito das outras pessoas, o direito, e não a convicção religiosa e moral de cada um. Entenderam? Mesma coisa. E já caiu em concurso a questão do Santander. Você tinha justamente uma... Foi em Porto Alegre, não foi? Do Santander? Você tinha uma exposição no Museu do Santander, em Porto Alegre. E era uma exposição com diversas gravuras e fotos eróticas. E de diversas matizes, né? Tanto do ponto de vista heterossexual, como do ponto de vista homossexual. Tá? E você tinha lá cenas e fotos muito fortes. Ok? Exposição. O máximo que o Estado brasileiro pode regular é qual é a faixa etária adequada a assistir aquela exposição. E mesmo assim não é uma proibição, tá? O menor pode entrar acompanhado dos pais? É uma classificação, é uma recomendação. Quando vem o poder público, especificamente, né, a Polícia Federal, é função da Polícia Federal fazer isso, né, vem lá a classificação etária dos programas de TV, das peças de teatro, das exposições dos museus e coisas do tipo, é uma recomendação. Tanto é que tem um outro caso lá de São Paulo, da exposição, onde, exatamente, você tinha lá uma exposição viva, manifestação artística, né? Tem um povo, sei lá, tudo arte. Né? Então, colocou lá um cara nu no chão, no meio de umas coisas lá, entendeu? E o seguinte, na hora que você tocava no camarada, ele dava cambalhota, sei lá o que ele fazia, movimentava. E aí uma mãe entrou com a criança, com a filha de 5 ou 6 anos, se eu não me engano. E por quê? Porque estava acompanhada com a mãe. O curador do museu não pode impedir a entrada, não. Se a mãe acha que a filha dela tem que assistir tal tipo de exposição, é responsabilidade da mãe. O que o Brasil faz é uma classificação etária no intuito de aconselhar. Você não pode entrar sozinho, mas se você está com o maior, com o responsável, você pode entrar, desde que o responsável assuma a respectiva responsabilidade. Só para eu terminar o raciocínio aqui. Então, tanto no caso dessa exposição em São Paulo, quanto no caso da exposição do Santander, existe uma recomendação. E essa recomendação pode ser respeitada ou não pelas pessoas que irão assistir à exposição. Agora, de maneira alguma, o Estado pode chegar e fechar a exposição. Tanto é que em São Paulo, o juiz de São Paulo mandou fechar a exposição. Não durou 12 horas o fechamento. Na hora que chegou o recurso no Tribunal de Justiça de São Paulo, o Tribunal de Justiça falou: esse juiz não leu o artigo 5º, inciso 9, não? Reabre a exposição. Aí reabriu a exposição. Agora, o Santander fechou definitivamente. Mas quem que fechou definitivamente? O Santander. Porque o Banco Santander entendeu que a exposição estava queimando o filme do banco. Aí é uma decisão privada, beleza. A decisão privada não tem problema nenhum. Agora, eu não posso ter uma decisão do Poder Judiciário falando, fecha a exposição, abre a exposição, entenderam? Porque Estado não existe para se meter nesse tipo de coisa. Isso é algo que a sociedade tem que
ter enquanto parâmetro, enquanto, né, o que pode ou não pode ser feito do ponto de vista da moral social. É um julgamento social e não um julgamento do Estado em si. Não pode. Não pode. Se você é o pai e está com a criança, e se você se coloca ali, né? Ah, não, eu concordo que ele assista, não tem problema nenhum. Tá? O que existe é uma recomendação. Durante muito tempo isso foi um problema no Brasil. Sabe por que isso foi um problema? Porque na época da ditadura militar, antes da Constituição de 88, era proibição mesmo. O Estado podia falar, não, pode parar, você não vai entrar aqui não. Só que aí veio a Constituição de 88 e por conta do pluralismo político e por conta do artigo 5º, inciso 11, é uma recomendação. Porque a educação dos filhos não é uma função só do Estado. A educação dos filhos é uma função de quem também? Da família e da sociedade. Então, se a família acha que pode entrar com o filho numa determinada exposição, beleza. Agora, você não pode entrar com o seu filho num lugar que é proibido para menores de 18 anos e começar a dar bebida alcoólica para ele. Aí eu já estou indo numa proibição. Que tá... Hã? A entrada em qualquer tipo de espetáculo, pode. Cinema pornô, striptease, pode. Tá com o pai, tá com o responsável, e tem uns pais que levam, tá? Mas enfim, né? Você tem ali, você tá com o responsável, pode entrar. Né? Agora, não pode realizar condutas que afrontam a legalidade, tipo consumo de bebida alcoólica e tantas outras situações. Tá? Mas entenderam, gente? O importante aqui não existe censura. Eu não posso censurar a expressão da liberdade, né, a manifestação da liberdade artística, filosófica de manifestação. Só para terminar aqui, porque tem a ver. Olha só como que a Constituição vai na sequência das liberdades. Tá? Inciso 10. O que a Constituição está protegendo agora? Sua intimidade, sua vida privada. Tá? Então você tem que ter esse respeito à intimidade, à vida privada das pessoas. Ninguém pode sair por aí exibindo a sua foto, exibindo o seu momento de vida privado ou coisas do tipo. Porque se isso acontecer e isso lesar o seu direito, o que você pode fazer? Entrar na justiça e exigir a respectiva indenização. Tá? Então aqui, inciso 10, ok? Terminamos aqui. Próxima aula, se eu não me engano, na quarta, tá? Eu já retomo a partir do inciso 11, fazendo a correlação com o inciso 10. Beleza? Vamos terminar por aqui.